Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Matheus aqui do canal Jornada ao Êxito. Vamos lá, voltando aí, retomando a nossa preparação rumo a Japaratinga, já estamos no encontro aqui 15º, é isso mesmo, são 15 aulas com resoluções de questões para Japaratinga. Agora, claro, que se você deseja adquirir materiais ainda mais preparados para te auxiliar na tua jornada rumo a Japaratinga, passando na telinha para vocês os cadernos que eu tenho, tá bom? Para a tua preparação rumo a Japaratinga. Guarda Municipal, Vigia, Professor, Auxiliar de Serviços Gerais, serão muitos os cargos os quais esse concurso trará. Então, mais uma vez aí passando embaixo para vocês, nesse cantinho aí, né? Os cadernos que nós temos. Estatuto dos Servidores, Lei Orgânica, Língua Portuguesa, tá bom? Sem falar de um edital verticalizado para o cargo de guarda municipal com as principais disciplinas que provavelmente cairão no teu concurso. Interessados e interessadas podem falar pelo Instagram do canal. Vamos lá, sem mais delongas. Hoje nós veremos Língua Portuguesa, em especial questões nível médio. Bora lá. No trecho, esse desequilíbrio alimentar compromete o organismo de maneira global. O termo desequilíbrio pode ser substituído sem alterar o sentido por... Gente, cuidado com isso. Quando vocês se verem em frente a uma questão feito essa, presta atenção qual ou quais os parâmetros que a banca pediu. No caso em tela, ela quer apenas um termo que possa substituir desequilíbrio sem alterar o sentido, mas a banca pode perguntar alteração de sentido ou que apresente, né, alteração ali de ordem gramatical. No caso em tela, somente o sentido. Gente, se eu digo assim, essa harmonia alimentar compromete o organismo, tá errado, perde o sentido. Essa regularidade perde o sentido também. Essa estabilidade também. O gabarito não tem como ser outro senão desajuste, perceba. Esse desequilíbrio alimentar, esse desajuste alimentar, então, é algo que a gente visualiza aqui. A ideia do contexto ali apresentado é de trazer um termo que possa justificar, tá certo? Uma maneira inadequada, tá certo? No caso em tela, de se alimentar, que compromete de forma global, de forma ampla, o organismo, tá certo? Então, toda vez que vocês se verem em frente a uma questão feito essa, primeiro exercício que a gente precisa fazer, qual é, Matheus? Identificar o que é que está sendo cobrado. Ah, apenas o sentido, beleza, show de bola. Ah, também pergunta alterações gramaticais. Voltados aqui para o período, tudo bem? Desculpem, vamos lá. Questão de número 2. Todas as opções a seguir, retiradas do texto, apresentam formas flexionadas no mesmo tempo verbal, exceto, cuidado com isso, eu canso de ver os colegas perderem questões por conta de uma excetuação. Então, quando a banca pede o exceto, ela quer aquele que foge à regra, tá certo? Por exemplo, se ela dissesse assim... Todos são nomes de animais, exceto, então nós teríamos 3 questões com nomes de animais e uma questão que não seria nome de animal. Eu estou dando esse exemplo lúdico só para você entender. Galera, então o tempo, você vai olhar para quê? Se ela está falando que é o tempo verbal, olhe direto para os verbos. Matheus, como que eu identifico? No caso em tela, eles já estão sublinhados. Está no presente. Os ossos estão intactos. Presente do indicativo. Diferente do que imaginou. Opa, imaginou pretérito, né, pessoal? Ou passado. Viu o verbo ver no passado também. Tornou-se também no passado. Então, já visualizamos que o nosso gabarito é letra A, galera. Por quê? Estão, né, o verbo está no presente do indicativo. Tá bom? Os ossos estão intactos. É algo que acontece agora no presente. Não vai acontecer no futuro e nem aconteceu no passado, no pretérito. Acontece agora, nesse momento. Então, é o presente, tá bom? Aqui ficou bom porque ela já sublinhou os verbos, já deixou bem destacado, tá? Então, você poderia ler o contexto também, mas nem hora de prova, no momento com pouco tempo, escassez de tempo, olha já para os verbos e já mata a questão. 3. Na expressão além disso, empregada em além disso, diversas pesquisas sugerem que Da Vinci tinha dislexia. Atua no texto como recurso de coesão sequencial. A expressão dada a seguir, que poderia substituí-la, presta atenção, sem prejuízo
de valor e desempenhando a mesma função textual é ademais, outrora, apesar de ou entre mentes. Entre mentes a gente vê pouco, né? Mas ainda é usado. Aqui requer um pouco de conhecimento seu, tá? Não é tão simples, eu vou substituir por qualquer um. Na dúvida, substitui e tente, veja bem, ó. Se eu digo assim, ademais, vírgula, diversas pesquisas sugerem que Da Vinci tinha dislexia. Mateus, eu entendo que o contexto é desempenhado, não acarreta prejuízo para o contexto e continua desempenhando a mesma função de além disso. Quando eu digo além disso, o que é que você imagina? Além disso, aquilo. Eu estou o quê? Eu estou agregando informação. Então, se eu coloco assim, outrora, vírgula, diversas pesquisas, você está agregando em alguma coisa? Não. Talvez você pudesse imaginar que o apesar de, mas o apesar de não aplica-se ao contexto. Entre mentes, menos ainda, o gabarito é ademais. Perceba, quando eu digo ademais, diversas pesquisas, então eu também estou adicionando, agregando, trazendo informações ao contexto ali. Empregue, beleza? Show, Mateus! Vamos para a penúltima questão, bora? Um dos processos de formação em comum nas palavras cientista, sanitarista, infectologista e bacteriologista que ocorre no texto, bem, ele diz, é a derivação. Então, nós temos um processo de formação de palavras por derivação. Aí ele diz, o elemento mórfico indicativo desse processo apresentado em todas as palavras dadas é o, às vezes a banca vai recorrer ao que é de um pouco mais sofisticado no linguajar da gramatical, né? Dos gramáticos, dos estudiosos da língua portuguesa. Mas não se aperreie não. O que ela quer saber é o seguinte, olha gente, você tem aqui o radical, não é? O radical, que é a parte, vamos chamar de a parte mais importante da palavra, tá certo? Dentro desse processo de formação, o que vem antes do radical é prefixo. O que vem depois do radical é sufixo. Beleza? Aí ele diz, qual é esse processo apresentado nas palavras? É prefixal? Não. Perceba, não há nada antes do radical, então não tem como ser prefixo. É raiz? Não, não é raiz. Raiz se fosse o próprio, né? E nem é radical, é sufixo, é sufixal, como a gente diz, derivação sufixal, processo de formação por derivação sufixal, tá bom? Após o radical, há o acréscimo aí, tá bom? De um termozinho ali para explanar. Vamos lá, última questãozinha diz assim, no excerto, segundo biógrafos, vírgula, ele alternava ciclos rápidos de cochilos curtos durante toda a noite. A palavra segundo, aqui, gente, ela vai cobrar morfologia, tá certo? Aqui ela vai cobrar exatamente a classe gramatical. É um numeral cardinal? Mateus, numeral cardinal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito. Numeral ordinal, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim sucessivamente, tá bom? Conjunção, eita, Mateus, não lembro se é uma conjunção, não lembro se é uma prep. Galera, é uma preposição. Nosso gabarito, delta, tá certo? Então, vejam, a depender do contexto, a gente pode ser cobrado o mais simples da língua portuguesa que eu digo, porque, assim, conhecer as classes gramaticais é o básico que eu digo dentro do contexto do estudo da língua portuguesa, tá? Então, esperem de tudo das bancas quando nós estivermos frente a questões nível médio, por exemplo, tá? Para a nossa meditação, hoje eu quero trazer aqui para vocês Gênesis 1, né, do 24 ao 26, que vai dizer assim, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então você, homem, mulher, foi criado por Deus, foi criada por Deus para dominar, tá certo? Para perpetuar a tua capacidade de alcance. Então, pegue essa palavra, leve-a para o caminho dos estudos e domine os desafios os quais você tem enfrentado. Quase 10 minutinhos aí, mas com certeza muita informação compartilhada. E se você gostou, já sabe. Curta, comente, compartilhe, ajuda o canal a continuar crescendo. E se quiser material do canal, já sabem, estou à disposição. Forte abraço, Deus abençoe. Até o próximo vídeo.